Prosseguindo na apologética cristã, estamos na lição 3. Vamos agora ao ponto 17 do material didático, a Bíblia original. Bom, isso aqui é uma acusação que se faz em relação à fidelidade dos textos bíblicos, tá ok? A acusação é: a Bíblia original não existe. A defesa diz: os pergaminhos originais não existem, mas a mensagem original permanece. E mesmo falando em pergaminhos, antes de ler o texto seguinte, mesmo falando em pergaminhos, nós temos um testemunho maravilhoso que você veja agora nos anos 1950, começou um pouco antes dos anos 1950, começou acho que ainda no final dos anos 1940, mas foram encontrados muitos pergaminhos na década de 40, de 50, e esses pergaminhos foram encontrados em muitas cavernas, pergaminhos preservados, ok? E esses pergaminhos, eles eram assim 1000 anos mais antigos do que o pergaminho mais antigo que nós tínhamos, ok? Pergaminho do livro de Isaías. E a fidelidade do texto era algo assim de assombrar qualquer um, porque tinha que haver realmente um cuidado especial. E nisso, tanto os judeus quanto a Igreja Católica acabou colaborando, porque dentro da Igreja Católica havia aqueles que estavam envolvidos com o poder. Nós sabemos que a Igreja Católica era um grupo que estava ligado ao poder, mas tinham aqueles que queriam viver enclausurados, cuidando do povo, né? Ou seja, a pessoa tinha um sentimento, tentava fazer o que Jesus Cristo ordenou. O problema é que a liderança estava envolvida com política e adotou heresia, como a idolatria, a adoração de imagens, o culto aos mortos. Mas esses homens, né, acreditando que essas eram doutrinas de Deus, eles iam para conventos e ali eles viviam, vamos dizer, meditando, cuidando do povo, e uma das coisas que eles faziam, qual era? Era copiar o texto sagrado. Okay? Então, a maioria dos conventos tinha sempre um copista, alguém que vivia copiando. Então, nesse sentido, a Igreja Católica, ela acabou colaborando, mas não uma instituição em si. Porque, como eu disse, a instituição não queria nem que o povo lesse, que o povo estudasse. É isso que a história confirma. Ok? Mas individualmente, para que todas as dioceses, todas as igrejas católicas espalhadas pelo mundo tivessem cópia das escrituras, eles tinham que fazer aquelas cópias, aqueles pergaminhos, porque, claro, o papel ele vai ser criado bem à frente. Então, os pergaminhos é que a Igreja Católica vai começar trabalhando, fazendo cópias daqueles pergaminhos. Essas pessoas que viviam enclausuradas, que normalmente não estavam ligadas ao poder, mas seguiam doutrinas heréticas, como eu disse, a idolatria de imagens, o culto aos mortos, dia de finados, né? Estavam lá cultuando aos mortos. Mas mesmo eles, quer dizer, eles tinham esse cuidado de preservar as escrituras, e nós encontramos principalmente no Antigo Testamento uma fidelidade textual. Nós temos que dizer, olha, isso é evidência de um Deus poderoso cuidando da sua palavra, porque qualquer outra obra, ela iria se corromper, mas para ela se preservar, e mais você encontrar quase 2000 anos depois, reencontrar esses pergaminhos do Mar Morto, eles serem preservados, serem mantidos ali por quase 2000 anos numa região que tem sempre muitas guerras, isso foi uma ação divina para deixar um testemunho para o mundo. Ok? Então o mundo deveria, na verdade, olhar por essa questão de, tudo bem, não existe uma Bíblia original, mas como o texto ele foi mantido na história, a ponto de você ter textos ok, de 1500 anos atrás, 1700 anos atrás. Aí, de repente, você encontra agora, em 1950, um texto que estava dentro de uma caverna. Muitos textos estavam ali há 2000 anos guardados, porque acredita-se que esses textos foram colocados ali
próximo da destruição de Jerusalém. Os judeus que fugiram do templo, onde as escrituras ficavam guardadas, essa é a hipótese mais aceita para a origem dos pergaminhos do Mar Morto. Quando o templo estava sendo destruído, o que os homens de Deus, o que os homens que ainda temiam a Deus em Israel, eles fariam? Tinha que ser preservadas as escrituras sagradas. Então, segundo a história, eles teriam fugido de Jerusalém e teriam levado essas escrituras e escondido em cavernas da região do sul de Canaã, que é uma região desértica, e que esses pergaminhos seriam preservados ali por muito tempo. E a prática de esconder coisas era muito comum em Israel. Segundo a história judaica, eles dizem, por exemplo, que Jeremias, quando Jerusalém foi atacada por Nabucodonosor, diz que Jeremias teria escondido a arca do concerto em uma caverna. Então essa era uma prática comum, então, e principalmente com pergaminhos. Então esses pergaminhos teriam sido guardados ali, então, próximo do ano 70 da era cristã, e foram reencontrados em 1950. Então isso eu vejo como um testemunho a favor da divindade e um testemunho a favor da Bíblia ser um livro diferente de todos os outros livros, ok? O comentário prossegue. As regras nas cópias de pergaminhos eram rígidas. Por isso, quando encontraram os pergaminhos do Mar Morto, foram identificados pergaminhos com data superior a 1000 anos dos pergaminhos conhecidos. E eles mantinham a sua integridade, ou seja, 1000 anos mais velho. Então, se nós tínhamos um pergaminho do ano 700 da era cristã, o pergaminho de Isaías teria sido encontrado 300 anos antes de Cristo, né? 300 anos mais 700, 1000 anos, ou seja, era 1000 anos de diferença. Pense isso no mundo antigo. Hoje, será que hoje não tem nem como, vamos dizer, um trabalho que nós fazemos hoje durar 1000 anos. Se pegar esse computador aqui e colocar em algum lugar, vai ser destruído rápido. Mas é interessante que a tecnologia que existia antigamente, que era muito inferior a essa tecnologia atual, aquela tecnologia ela poderia durar muito mais. Essa tecnologia aqui, ela tem que ser copiada para outros lugares, ok? Porque é uma tecnologia que se desfaz facilmente. Tem aquelas tecnologias de 5.000 anos atrás que eram feitas nas pedras. Então aquela escrita que está lá na pedra ou no barro cozido, elas continuam até hoje. Então, no ano 70 da era cristã, quase 2.000 anos depois, cerca de 1.900 anos depois, eles reencontram esses pergaminhos. A fidelidade textual do Antigo Testamento, né, foi comprovada, porque você tem um intervalo, né, em que pergaminhos ficam durante 2.000 anos no solo, ok? E nesse período Jerusalém teve destruições, não havia uma grande preocupação com o Antigo Testamento, pelo menos em termos de pregação, porque a Igreja Católica dizia que as profecias do Antigo Testamento tinham que ser abandonadas. Israel tinha sido abandonado por Deus, não existia mais assim, plano de Deus para Israel. Que Israel, se quisesse a salvação, tinha que entrar para a igreja, né? Eles pregavam isso. Nós pregamos que não. A igreja cristã sempre pregou que existe sim um plano para Israel. Mas a igreja católica mudou isso, porque a igreja católica pregava isso. Então, por isso, eles, em termos de pregação, eles não davam atenção ao Antigo Testamento.